enfrentar a pandemia do Covid-19, várias batalhas são travadas em algumas frentes. As estratégias de enfrentamento do novo coronavírus não são consensuais. E como estamos a uma distância considerável do momento em que uma vacina poderá ser habilitada, 1 ano a 1 ano e meio, segundo os especialistas, as atenções se voltam para os medicamentos, para as drogas que poderão curar os infectados. E nesse terreno, como ainda não há pesquisas conclusivas, pesquisas científicas, muitas polêmicas se estabeleceram no Brasil e no mundo. Eu selecionei para subsidiar a conversa de Mônica Bergamo com a doutora Ludmila Rajar alguns dados de um levantamento internacional realizado pela Sermo, que é uma rede social que congrega médicos de todo o mundo. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de março, com 6.227 profissionais de 30 países. Em relação ao uso de medicamentos, os médicos responderam que, entre os tratamentos do Covid-19, das 15 opções de tratamento apresentadas, as 3 mais prescritas foram pela ordem: analgésicos, 56%, azitromicina, um antibiótico, 41%, e a hidroxicloroquina, 33%. Em relação ao uso de analgésicos, eles foram reportados, indicados como utilizados no tratamento do Covid-19 por 81% dos médicos entrevistados na Espanha, no México, 73%, no Brasil e na França, 63%. No tocante ao uso da azitromicina e outros antibióticos, 64% dos médicos indicaram o uso dela e de outros antibióticos na Espanha, 53% na Itália, 48% no Brasil, 42% na China e 40% no México. Em relação ao uso da hidroxicloroquina, foi revelado pelos médicos a prescrição e seu uso. 61% deles na Espanha, 50% deles na Itália, 43% dos médicos na China, 40% no México e 35% no Brasil. Quanto ao tratamento identificado como mais efetivo dentre os utilizados nos pacientes com a Covid-19, 62% dos médicos da Itália e da Espanha apontaram a hidroxicloroquina ou a cloroquina como o tratamento mais efetivo, ficando em primeiro lugar entre os tratamentos utilizados. Na China, o tratamento com a hidroxicloroquina e com cloroquina foi apontado como o segundo tratamento mais eficiente por 44% dos médicos, atrás do uso do plasma dos pacientes recuperados do Covid-19, que apareceu em primeiro com 48%. Nos Estados Unidos, foi apontado como o tratamento mais eficaz por 23% dos médicos. No geral, a hidroxicloroquina e a cloroquina foram apontadas como o tratamento mais eficaz na amostra total por 37% dos médicos. Por fim, foi perguntado aos profissionais como eles estão prescrevendo ou estão vendo ser utilizada a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Os dados globais mostram que 57% prescreveram o uso desse medicamento para tratar pacientes diagnosticados com Covid-19 que estavam com sintomas graves, 45% em pacientes com sintomas leves, 19% como tratamento de profilaxia para pacientes de alto risco, 17% prescreveram o uso da hidroxicloroquina para pacientes que não foram diagnosticados com Covid-19, mas apresentavam sintomas graves. 16% prescreveram para pacientes que ainda não tinham sido diagnosticados com a doença e apresentavam sintomas leves. E, por último, 8% dos médicos recomendaram o uso da hidroxicloroquina como tratamento de profilaxia para pacientes com baixo risco. Esses dados, naturalmente, traduzem não somente as opiniões dos médicos, eles também mostram que o comportamento desses profissionais de saúde e as escolhas que eles fazem se dão dentro das condições específicas de cada país.
o que inclui o ritmo de avanço da pandemia, maior ou menor em cada um deles, e a estrutura, melhor ou pior, dos sistemas de saúde respectivos para acolher os pacientes infectados. Bom, doutora, a pesquisa que o Antônio Lavareda trouxe para nós, que o professor Antônio Lavareda trouxe para nós, mostra que um grande percentual de médicos em muitos países está usando a hidroxicloroquina. Aqui no Brasil ela não está proibida, mas a gente entrou nessa polêmica se ela funciona, se ela não funciona, se é melhor esperar os estudos, se é melhor já ir dando remédio. O que a senhora como médica opina? É melhor já ir dando remédio e esperar os estudos ou antes ter a palavra definitiva dos estudos científicos? Mônica, a gente fazendo um breve histórico do que aconteceu nos últimos 3 meses, tudo o que nós fazemos hoje em termos de tratar os pacientes com Covid-19 é muito baseado na experiência de países que foram os primeiros a serem afetados. Então, lembrando que essa doença começou na China, 31 de dezembro de 2019, ela tomou uma proporção grande na China, ela depois foi reconhecida como uma emergência global pela Organização Mundial de Saúde e 11 de março a OMS declara pandemia quando essa doença afetou todos os continentes. O que acontece? O que a gente sabe da Covid-19? Ela é uma doença grave. Esse vírus, que é um novo coronavírus, a gente já tinha 6 coronavírus que causam doenças predominantemente respiratórias, e esse é o 7º da família chamada coronaviridae. Esse 7º vírus é um vírus que tem 2 características preocupantes. Um é o alto poder de transmissão da doença, que a gente chama de R0. Para cada um doente infectado, ele tem a capacidade de transmitir hoje em torno de 3 doentes, ou seja, 3 serão infectados por um indivíduo afetado. E a segunda característica preocupante é uma elevada taxa de mortalidade. Essa taxa de mortalidade é muito distinta de país a país. Isso deve ser consequência de múltiplos fatores. Então, por exemplo, a mortalidade na China foi em torno de 2,3%, a mortalidade da Itália está em torno de 11%, 12%, a mortalidade na Alemanha em torno de 0,8%. E nós devemos considerar que quando você está diante de uma emergência, de uma pandemia, onde você tem que estruturar rapidamente o seu sistema de saúde, você não tem tempo. Muitas terapias serão realizadas ou indicadas de uma maneira por compaixão, por personalização, baseada em hipótese, e é isso que vem acontecendo com a Covid-19. Então a cloroquina é mais um de uma série de medicamentos que inclusive o professor Lavareda menciona na pesquisa referida, dentre eles a azitromicina, corticosteroide, outros antibióticos, outros antivirais. Então, é uma gama de medicações que foi sendo colocada baseada em experiência prévia com outras viroses, ou baseada em série de casos, ou baseada em estudos experimentais. Então, hoje, se a gente for falar de evidência científica, há um tratamento ou vacina eficazes para a Covid-19? A resposta é não. Então, quando eu estou falando de evidência científica, para eu colocar isso, uma medicina baseada em evidências, uma intervenção farmacológica, eu tenho que fazer um desenho de um estudo muito bem feito. É o chamado ensaio duplo cego, randomizado e controlado, onde eu tenho 2 grupos homogêneos, cuja diferença é apenas a intervenção que eu esteja estudando. E isso não foi feito no caso da cloroquina. Agora, doutora, antes da gente entrar na questão dos estudos, só para a gente seguir aqui, quer dizer, hoje a gente teve uma notícia de que, por exemplo, médicos do Sírio-Libanês que ficaram doentes tomaram a hidroxicloroquina. O doutor Roberto Calil, cardiologista, ele disse para mim, inclusive, que tomou, que ele estava muito mal, que ele tomou. E a gente tem, por outro lado, quer dizer, uma pessoa de credibilidade, e ele defende que se ministre o remédio. Por outro lado, a gente tem o ministro da Saúde, que ele demonstra, quer dizer, embora esteja no protocolo para pacientes graves, ele demonstra ali uma certa relutância no sentido de que não é um remédio tão simples de ser ministrado, tem efeitos colaterais, pode ter risco. E a gente, como leigo, a gente fica totalmente entre esses dois fatos, quer dizer, e fica muito confuso. Quer dizer, o que a senhora diria? A senhora recomendaria agora que mesmo sem ter os estudos, o Ministério adotasse para todos os pacientes, inclusive para os de
sintomas leves, suaves? Eu não recomendaria para sintomas leves e suaves hoje. Eu posso mudar de ideia daqui a uns dias, de acordo com o resultado de estudos científicos, sem dúvida. Mas qual que é a minha opinião não recomendaria? hoje? Por que a senhora não Porque, recomendaria? primeiro, tanto de fosfato de cloroquina, que é o medicamento que o Brasil produz, quanto o sulfato de hidroxicloroquina, são medicamentos bastante semelhantes em termos de eficácia. São medicamentos de uso crônico já em doenças como malária, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico. E nós sabemos que esses pacientes que usam essas medicações a longo prazo, essas medicações têm um bom perfil. Elas são seguras, mas elas não são isentas de eventos adversos. Esses eventos variam desde a arritmia cardíaca, a problema hepático, a esfoliação da pele, a toxicidade da retina, ou seja, não é uma medicação sem nada de efeito colateral. Então esse é o ponto número 1. Ponto número 2, e talvez até mais importante, independente da medicação ser segura ou não, nós como médicos devemos prescrever medicações que tenham potencial de eficácia. Então, toda a nossa prática médica é baseada em evidência, em estudos científicos, sem dúvida. Mas eu entendo demais que nós estamos frente a uma emergência, a uma pandemia. E nessa hora, muitas vezes é uma hipótese racional que encontra algum fundamento no laboratório, que são os estudos in vitro, e alguns de nós, do ponto de vista individualizado ou personalizado, o médico prescreve até que tenhamos novas evidências. Então, quando começou a surgir essa discussão da cloroquina, o que o FDA fez foi aprovar para o uso por compaixão, ou compassionate use, ou seja, o médico, para pacientes graves, mesmo na ausência de evidências científicas, ele estaria autorizado a prescrever. O Ministério da Saúde, compilando os dados que a gente teve da China e que demonstraram que 80% da população tem a forma leve, não vai precisar de internar. 20% precisa de internação. Desses 20%, 15% vai ser internados em enfermaria ou apartamentos. Quem são os pacientes que vão para a UTI são os mais graves? São os mais idosos e são os pacientes que têm alguma doença crônica ou que debilite a reserva funcional ou que deixem o sistema imunológico dele debilitado. Então, quando o Ministério resolveu fazer uma portaria sobre a cloroquina, o Ministério, acho que de uma maneira muito sensata, escreveu o seguinte: nós não temos evidência científica, mas está sugerido, recomendado e liberado o uso da cloroquina para pacientes graves internados por Covid-19. Então, hoje, essa questão de eu prescrever para o meu paciente internado, ou o Roberto Calil dizer, eu tive uma forma grave, eu fui internado e recebi, eu acho completamente lógico frente ao que a gente está vivendo, que é uma pandemia. Eu não acharia isso lógico se nós tivéssemos uma doença já conhecida, onde eu tivesse estrutura de atendimento, sem dúvida eu não estaria prescrevendo. Mas eu acho hoje completamente lógico. Mas eu tenho que deixar claro para a população, para os pacientes, como médica, como pesquisadora, que não há evidências científicas que fundamentem a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. Aliás, doutora, eu queria introduzir aqui a questão do isolamento. A gente viu nessa pesquisa, que o Labareda não trouxe esse dado, mas os médicos, por exemplo, na Espanha, na Itália, prescreveram um percentual grande de médicos, mas na Alemanha, não. É um percentual bem menor de médicos que prescreveu o ministro a hidroxicloroquina, e lá a mortalidade é muito menor do que na Itália e na Espanha. Então. Quer dizer, ou seja, pelo que eu estou aqui como leiga, mas que estou lendo bastante, quer dizer, eu intuo que o mais importante nessa doença é, de fato, a estrutura hospitalar e o suporte dado aos pacientes, né? Tanto que na Espanha e na Alemanha estão usando... Uhum. É isso, eu estou super de acordo com você. A Alemanha tem um sistema de saúde dos mais perfeitos do mundo. Eles têm uma estrutura de regulação e de terapia intensiva, que é um sistema fantástico e exemplar. Muitas instituições acadêmicas dos Estados Unidos, apesar da recomendação do FDA, não estão adotando a cloroquina. Algumas instituições acadêmicas brasileiras não estão adotando a cloroquina. Então, se você me pergunta a minha opinião pessoal, eu vou te responder, eu não sei. Eu hoje
tenho dado cloroquina por compaixão, por protocolo institucional, seguindo a sugestão do Ministério da Saúde. Mas eu não me surpreenderia de forma alguma se daqui a 15 dias eu mudasse completamente o meu conceito à luz da publicação de um estudo científico controlado, randomizado, duplo cego, com pacientes homogêneos, iguais, cujo tratamento só difere em relação à cloroquina. Não há nada nesse aspecto feito em relação à cloroquina. Mas tem estudos em andamento, e a senhora participa de um deles com a Fiocruz, né, com o professor pesquisador Marcos Lacerda, de Manaus. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que está esse estudo do qual a senhora participa como cardiologista. Pelo que eu sei, são 420 pacientes que vão ser inseridos nesse estudo. Por enquanto, nós temos 80, mais ou menos, né? Não sei quais são os números atuais. Como é que está esse estudo, que vai ter, inclusive, uma primeira publicação numa revista científica sobre alguns resultados dele? Bom, é o seguinte, o grupo que é liderado pelo Marcos Lacerda, que eu tenho a honra de contribuir, o pesquisador principal é ele, é o grupo de Manaus, que envolve a Secretaria do Estado da Saúde, que envolve a Fiocruz. É um grupo forte. Manaus tem tido uma velocidade muito intensa de novos acúmulos de casos, então eles têm muitos pacientes, a velocidade de inclusão no estudo tem sido muito grande. Esse primeiro estudo, cujo resultado preliminar nós enviamos para publicação ontem, é um estudo com em torno de 440 pacientes a serem incluídos, divididos em 2 grupos. É a forma grave da doença. Um braço recebe a cloroquina na formulação e no tempo que o Ministério sugeriu, que é a dose menor por 5 dias. E o outro grupo testa a dose maior, mais prolongada. Você fala, então não tem grupo placebo nesse estudo? Não. Por quê? Porque depois da portaria do Ministério, que recomendou na forma grave, nós achamos que a gente não poderia, de jeito nenhum, nesse momento, colocar um grupo placebo no paciente em forma grave. Então, claro, nós estamos apenas nessa primeira fase da pesquisa solicitando uma resposta dessa pergunta. Qual é a formulação mais adequada? E nesses 81 casos, cujos resultados preliminares a gente submeteu para ser publicado, nós demonstramos que a dose mais curta é uma dose menos tóxica, que a dose maior e mais prolongada esteve associada a eventos adversos. O Marcos também descreveu que ele realizou SUAB, o PCR, em uma semana de follow-up, de segmento da pesquisa, em 14 doentes, e todos estavam usando cloroquina. E só um deles tinha o PCR negativo. Então, é um estudo pequeno. Eu também não posso, de maneira alguma, dizer que uma evidência advinda de 80 casos seja uma evidência definitiva, mas é uma evidência que é contrária à observação do pesquisador francês e que realmente foi o gatilho para toda essa discussão da cloroquina. Agora, pelo que eu estou entendendo... Não, pelo que eu entendi, pode falar. Que até publicamos, dos 81 pacientes, 13% morreram, né? Ou seja, uma letalidade, claro que é uma amostra pequena, né? Que essa amostra vai crescer e, portanto, a margem de erro dela é muito grande, mas o que me disse o professor Marcos Lacerda você com 13%, sendo que há outros estudos que mostram que a letalidade em pacientes graves é de 18% sem o uso da cloroquina, quer dizer, é um resultado hoje na margem de erro equivalente. Então, a gente não pode ainda concluir que a cloroquina é efetiva por essa amostra, certo? Certíssima a sua observação e, mais uma vez, dizendo que esses 13,5%, eles são comparáveis ao controle histórico. É a melhor maneira de você taxar a evidência científica? Não. A melhor maneira é você ter um braço placebo. Então, ontem à noite, numa discussão com o Marcos, uma vez que ele demonstrou, na forma grave, que com controle histórico a mortalidade é semelhante, ele vai solicitar à CONEP, que é a nossa agência ética regulatória nacional, a liberação para se introduzir um grupo placebo. Então, se a CONEP liberar, Mônica, esse estudo continua dose baixa, que é mais segura, certo, versus grupo placebo. Aí sim, nós poderemos ter uma evidência advinda de um ensaio clínico como ele deva ser feito.
Então, esse é um dos estudos. O segundo estudo, que nasceu de uma discussão recente e que deve ser aprovado hoje pela CONEP, é o que a gente tem notícia, é forma leve, que é a grande discussão do momento e que tem muita gente advogando em favor. Eu não recomendo, até ter estudos, essa é uma opinião pessoal minha. Mas por que hoje a realmente a evidência... Eu só queria ficar um pouquinho nesse ponto, porque qual que é, para nós, a grande luz que vai surgir? Se você pega essa doença e logo no começo você consegue conter a evolução e o agravamento da doença. E a cloroquina poderia ser uma esperança disso, de dar logo no começo. Por que a senhora acha que não deve ser dado? Mônica, como diz o poderia... Calil, como me disse o Dr. Calil, se tem alguma chance, por que nós vamos esperar os estudos? Por que a gente já não dá logo? Eu concordo com ele nesse aspecto, na forma grave, uma vez que a gente está, no mínimo, respaldado pela gravidade, pela letalidade da doença. Agora, quando eu vou escolher a cloroquina para dar na forma leve, eu também poderia escolher o corticoide, a azitromicina ou qualquer outra medicação que não há um fundamento científico. Esse que é o ponto. Quando eu pressuponho que 80% das pessoas terá a forma leve, vai ficar em casa sem acontecer nada, eu vou expor todas essas pessoas a uma medicação que não é isenta de eventos adversos. Então, o que a gente propôs em Manaus? Vamos pegar forma leve da doença, mas grupos de risco. Porque está demonstrado que os grupos de risco são aqueles pacientes que têm a chance maior de progredir de forma leve para forma grave, certo? É o idoso, o diabético, o hipertenso, o cardiopata, o nefropata, o pneumopata, o que tem câncer ou o que tem imunodepressão. Então, a gente vai incluir esses pacientes numa pesquisa com 210 pacientes, 105 em cada braço, para placebo ou para cloroquina. A CONEP aprovando hoje, nós vamos começar a randomizar amanhã, em Manaus. Quantos pacientes? Manaus está 210, 105 em cada braço. Aí doutora, sim vamos nós traduzir. Vamos o que é randomizar? Vamos traduzir aqui para o É sortear, é fazer algo comparativo. Então, por exemplo, Ludmila e Mônica têm a doença. Nós duas temos a forma leve. E a gente vai entrar nessa pesquisa. Então, o primeiro passo, o pesquisador conversa com nós duas, separadamente, mostra do que se trata a pesquisa, explicita o que é o grupo placebo, que é o grupo que vai tomar uma medicação que não tem atuação, é uma medicação como se fosse de farinha, de soro, de sal, nada, é uma medicação isenta de qualquer efeito. Explicamos isso e explicamos a importância da pesquisa. Nós duas aprovamos, assinamos o termo de consentimento livre e esclarecido, isso tudo aprovado pela agência regulatória, e a partir daquele momento, nós duas somos sorteadas. E a gente fala randomicamente, aleatoriamente, porque não é assim, o um toma um remédio e o dois toma o placebo, não, isso é aleatório, para não ter nenhum viés de seleção. O que é viés de seleção de uma pesquisa? Por exemplo, eu sei que todo número par toma medicação. E eu acredito como pesquisador na medicação. A Mônica agora, meu paciente virtual, é do número par. Aí eu vou, eu quero que ela caia no número par. Isso já é viés de sugestão. Todos esses vieses são comprometedores em relação à análise dos resultados. Então eu randomizo, eu aleatorizo, eu sorteio. Você para tomar medicação A, eu para tomar medicação B. Nem nós que somos os pacientes e nem os pesquisadores saberão até o final da pesquisa. Isso é a maneira mais clara, mais correta e mais certa de você afirmar o benefício ou o eventual malefício de uma intervenção médica. Certo. Agora, doutora, em quanto tempo sai a resposta? Porque é tudo que a gente quer. Olha, esse nosso deve sair em 30 dias, pela velocidade de acúmulo de casos em Manaus nos últimos dias. Mas, ao mesmo tempo, pelo que disse o nosso ministro ontem, tem em torno de 9 estudos já registrados no Ministério da Saúde, ou seja, que já sofreram aprovação ética e que já estão acontecendo. Eu tive notícia de um estudo de Curitiba, tem um outro estudo de São Paulo, então não importa se é o nosso ou o dele, sai um estudo bom, que tem metodologia replicável, aceitável, cujo resultado é passível de generalização, possivelmente esse estudo deva balizar uma mudança ou uma confirmação na prática clínica. Agora, doutora, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão
do que nós estamos passando e vamos passar no mês de abril, de tudo que a senhora conhece. Estamos em isolamento, esse isolamento é muito difícil de ser efetivado, né? Em São Paulo, nos dias de maior sucesso, 60% da cidade parou, ou seja, 40% de São Paulo nas ruas, é gente demais ainda. E aí houve uma queda, inclusive, né, para em torno de 50%. Então metade de São Paulo está andando nas ruas e com o vírus se disseminando tanto e tal. Os hospitais não estão ainda lotados, mas estão muito pressionados já. A senhora acha que a gente pode passar por momentos dramáticos como Espanha, como França está passando, como os Estados Unidos, como especialmente a Itália? Eu acho que a gente pode sim, Mônica. É claro que cada país é cada país, mas essa doença, no início, existia uma expectativa muito boa do pessoal da América do Sul. Ah, esse vírus vai ter um comportamento diferente no calor, em país tropical. E nós vimos nada disso. Nós vimos Los Angeles, New Orleans, Flórida, vários outros estados que têm uma temperatura maior, ter um comportamento tão agressivo quanto. Então, o que nós sabemos dessas últimas reflexões aí, desse último mês? Países de renda per capita diferente, de clima diferente, tiveram comportamentos agressivos bastante similares. O que diferenciou mortalidade e incidência de doença? Dois aspectos. A disponibilidade de testes confirmatórios, ou seja, Coreia do Sul testou a população inteira, isolou os pacientes infectados de uma maneira bastante intensa e adequada. Com isso, conteve a transmissão. Alemanha, por que a taxa de mortalidade é tão baixa? Estrutura do sistema de saúde, capacitação. Se nós olharmos as predições e as probabilidades, é claro que ela chama probabilidade porque ela não é 100% correta. Essa probabilidade do Brasil, as nossas curvas parecem muito curvas da Espanha e da Itália. Então, o que a gente espera para abril e para maio, principalmente, é realmente uma elevação progressiva do número de casos. E se nós não tivermos condições socioeconômicas de aderir totalmente ao isolamento, eu temo por dias difíceis que nós passaremos, porque nós sabemos que o isolamento ele tem três principais objetivos. 1, reduzir a velocidade de transmissão da doença. 2, manter em casa pessoas que seriam vítimas de trauma, de violência da rua, de acidente de trânsito e que ocupariam leitos hospitalares. A violência caiu, o número de acidentes caiu, porque a gente diminuiu a socialização dessas pessoas. E o terceiro e grande motivo é, no momento que eu reduzo a velocidade de transmissão, eu tenho tempo, como Sistema Único de Saúde e a rede privada, de capacitar a nossa estrutura dentro do que é possível. Não é só leito, não é só respirador, é todo um sistema complexo que tem que ser montado, aperfeiçoado, acrescido, médicos treinados, enfermeiros treinados, chamar esse profissional de saúde para essa luta. Isso envolve investimento financeiro, estrutural, uma conversa de rede pública com rede privada, universidade, governo. Então, é muito mais complexo do que parece. Achar que a gente deve ser otimista? Não. Achar que a gente deve ser realista é hoje a sociedade cumpriu o isolamento, o governo fazer o que for possível para poder manter a condição socioeconômica de um país numa condição dessa. E, em terceiro lugar, melhorar o sistema de saúde com o que for possível, com investimento, com dinheiro, com captação de recursos, com treinamento e, ao mesmo tempo, quem sabe, aumentar a disponibilidade dos testes, que nos ajudaria muito. A gente, assim, poderia até rever a questão do isolamento, liberar os pacientes já imunizados, que já têm os anticorpos protetores contra a doença, liberar prosseguimento. Como que está essa questão dos testes? A gente está sem insumo, né? O Brasil não tem autossuficiência, não consegue produzir os insumos, né? Aliás, sim, eu quero emendar essa questão dos insumos, como que está, e a questão da gente absolutamente ter uma indústria que em alguns pontos ela funciona, mas muito sucateada, quer dizer, muito diferente dos países asiáticos, que são totalmente Coreia, não importa se é capitalista, se é comunista, são autossuficientes, levam a sério a questão da indústria da biotecnologia, que aqui ficou relegada, né, professora? Esse é o ponto, Mônica, e eu muito concordo com você. Se hoje o Brasil
sabe o que tem que fazer, muitas vezes falta para nós a capacitação humana e o investimento. E eu sempre digo, isso não é um problema atual, esse é um problema de anos e anos e anos de falta de investimento, de corrupção, de subfinanciamento, de tudo que o sistema de saúde brasileiro e de inovação e de tecnologia vem sofrendo. Então, acho que é aquela questão que veio uma conta cara e a conta agora bateu na nossa porta. Respirador, por exemplo, nós temos apenas 4 indústrias nacionais que produzem respirador. Eles não conseguem atender a demanda, mesmo dobrando turno, colocando funcionário para trabalhar final de semana, tem equipamento que não é peças e equipamentos que não são produzidos aqui, que são importados. Então, esse é um problema. A rede pública hoje tem 33 mil respiradores. A gente postula que a gente precisaria de pelo menos mais 20 mil. E aí tem toda essa questão do mercado e dessa guerra internacional na qual se transformou essa pandemia e numa incapacidade da indústria nacional. O outro aspecto que você mencionou dos testes, a mesma coisa. O Instituto Adolfo Lutz, que é o nosso padrão, né, que foi o primeiro instituto a realmente adotar de uma maneira seriada a realização dos testes e validar, ele recebe em torno de 1.200 a 1.500 solicitações por dia e tem capacidade de realizar 400. Então a conta não fecha. Uhum. Ao final do mês, nós vamos ter 30 mil, 40 mil testes a fazer. E aí aumenta o tempo. E aí a gente só consegue notificar caso grave. Doente morre e você não sabe ainda de quê. Então, esse é um problema sério. Por outro lado, os testes sorológicos que o Brasil importou da China, com uma acurácia muito baixa, errando muito. Então, esse é um problema hoje dos mais profundos, porque há de se fazer um investimento estrutural e humano, mas que tem que ter uma resposta rápida. E para isso tem que ter uma conexão internacional. Né? Não consegue. Esse é o ponto. Gente não tem, por exemplo, teste sorológico, a gente não tem como fazer em fabricação própria, ou tem? Até tem. A Fiocruz recebeu um investimento para isso, então o Brasil vai fazer. O problema é quando e quanto. É aí que está. Uhum. Nós precisamos hoje, estima que para ter o tal do rebanho imunizado ou passaporte para imunidade, ou seja, ter uma população com anticorpo, você teria que ter no mínimo 60%. 60% de 220 milhões de pessoas. Então, quase 100 milhões de testes. Então, assim, é muito complicado, porque é muita matéria-prima e, ao mesmo tempo, investimento estrutural. Doutora, a nossa relação com a China, a senhora, aliás, teve com o presidente Jair Bolsonaro, né, na semana passada, isso foi noticiado, outros médicos tiveram também, a senhora teve num grupo separado. Essa relação sempre é complicada com a China, porque o filho do presidente falou mal da China, o ministro da Educação fala mal da China, aí os militares falam bem da China e fica nesse vai e vem. Isso prejudica? A senhora sente isso na ponta aí da guerra que vocês estão travando? Vocês sentem o reflexo disso? Mônica, nós que somos médicos intensivistas, por exemplo, a gente tem conversado diariamente com médicos italianos, americanos, espanhóis e chineses. A troca de informações, ela é muito bem-vinda nesse momento, porque eles passaram por 80 mil casos, outro país com 100 mil casos, 200 mil casos. Para nós é importantíssimo, num momento de aplicação de conhecimento médico que você não tem evidência científica. Então, é posicionamento, é opinião de especialista. Essa troca é importante demais. Eu entendo que a política internacional ela está à flor da pele, como estamos todos nós. Mas o ideal era que não houvesse conflito, e sim auxílio. Né? A gente tem um órgão que está acima de tudo, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, embaixo da Organização Mundial de Saúde, Estados Unidos, China, Itália, outros países da Europa, eles têm que olhar como um todo, também para os países em desenvolvimento. Eu acho que qualquer conflito agora, ele é completamente improdutivo. A gente tem que estar perto, tem que pegar deles o que é bom e o que eles podem nos dar. Essa é a minha opinião. Eles viveram essa doença 3 meses atrás. Então, eles já estão agora com a doença contida, já sem casos novos, com muita experiência acumulada, ergueram hospitais em 10 dias. Meu Deus, eles poderiam nos ajudar, eles podem nos ajudar com equipamento. Então, eu acho que é hora da política internacional ser muito forte. Não acho que seja hora de conflito, já chegam os nossos conflitos internos, a nossa ansiedade, o pânico da população, a histeria, a falta de informação. Eu acho que agora a política internacional tem que ser unida. Ontem também vi o presidente Donald Trump falando, vou cortar o dinheiro da OMS. No meu
ponto de vista como médica e como cidadã, acho completamente fora de órbita esse tipo de situação. Agora é hora de, se ele tem um problema com a OMS, chama a OMS. Os Estados Unidos precisam da OMS, também ajudam a OMS em relação aos outros países. É o órgão maior em relação à saúde. Então, assim, eu acho que a gente está perdendo muito tempo com a politização do problema, com crises que a gente vai criando, sendo que a gente deveríamos estar todos olhando para o mesmo foco, que é o doente e a saúde. Doutora, a senhora esteve com o presidente Bolsonaro. Como é que a senhora sentiu o presidente Bolsonaro em relação a essa doença? Que perguntas que ele fazia? A pressa que ele tem, né, de que a cloroquina funcione, ponto final. Como é que foi esse diálogo da senhora e de outros médicos com ele? Olha, me senti muito honrada, porque fiz parte de um grupo de médicos que foi convidado por ele, por sua assessoria, para conversar sobre o problema. E o que o presidente demonstrou foi preocupação. Aquela tarde foi uma tarde na qual o presidente muito mais ouviu do que falou. Então ele se posicionou muito bem no início da reunião, no sentido, eu sou o presidente do Brasil, eu vim aqui para dar esperança, para melhorar a vida das pessoas, e agora eu tenho dois problemas. De um lado, o vírus e toda a gravidade da doença que ele causa, e por outro lado, o impacto socioeconômico que essa doença está causando. Ele falou isso claramente. E por isso que eu queria ouvir de vocês, médicos cientistas, médicos com experiência, se vocês têm alguma coisa boa para nos falar, se vocês têm algum dado inicial dos estudos de vocês, qual que é a opinião de vocês. E realmente foi muito mais nós falando e nós nos posicionando, e ele ouvindo e anotando, do que qualquer outra natureza de discussão. Então, acho que foi uma discussão produtiva, onde nós pudemos dar a ele o real panorama dos estudos. Infelizmente, não temos notícia boa nesse momento. A gente não tem dado ainda, não tem estudo comprovatório. Então, comentamos com ele que tem estudos acontecendo na China, nos Estados Unidos, comentamos a pleiade de estudos brasileiros, a velocidade bastante interessante que a CONEP conseguiu aprovar esses nossos estudos. A gente sabe que essas pessoas estão todas hoje trabalhando em home office e tudo mais. Você aprovar um estudo desse normalmente demora entre 30 e 90 dias. Nós tivemos estudo aprovado em 4 dias, financiamento. Então, assim, o Brasil está apoiando a ciência. Então, isso é louvável. Por outro lado, infelizmente, a gente não tem uma boa notícia agora, nesse momento. Então, a posição da maioria das pessoas que foi até lá, todas nós temos, nesse momento, uma posição muito semelhante, que é, nesse momento, presidente Jair Bolsonaro, a gente tem que ficar isolado até que a gente tenha alguma coisa, até que a gente capacite, até que venha um tratamento eficaz. E por aí vem o tratamento antiviral, que está sendo estudado nos Estados Unidos, outros tratamentos imunomoduladores da inflamação, não só a cloroquina. A cloroquina porque ela ganhou um apelo popular, um apelo internacional. Logo que o francês publicou o caso, ele caiu em discussão no Vale do Silício, então entrou indústria. Então eu acho que foi muita pressão. E aí acabou que as pessoas se sentiram meio pressionadas a usar, a adotar, mas isso realmente eu acho que cabe uma discussão com os próximos dias. Inclusive de referendar e dizer, vocês estão certos e vão usar nas formas leves. Não, vocês não estão certos e a cloroquina não age. Para isso que a senhora está estudando. Doutora, quero agradecer demais a presença da senhora aqui nesse momento, de nos ceder esse seu tempo tão precioso para esclarecer aqui os nossos espectadores. Muito obrigada e eu convido a senhora a voltar mais vezes aqui. Seguramente vamos precisar da senhora aqui. Mônica, muito obrigada. Me sinto muito honrada de usar esse canal com o prestígio que você tem para a gente informar a população. Até breve. Obrigada. E você pode ver todos os programas que já foram ao ar no site bandnewstv.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo Ponto a Ponto. Sabia que eu acho que o papai virou um super-herói? Por quê? Você ouviu ele falar que agora no trabalho dele, ele guarda tudo em uma nuvem? Numa nuvem? Ele faz uma máquina falar com a outra. Isso é muito poder. Uau. Ele diz que protegeu todos os dados do trabalho. E você sabia que o papai viaja pra vários lugares do mundo ao mesmo tempo? Ei! Pai, chegou rápido. Vim voando. Vivo Empresas. Digitalizar para aproximar. Chegou o novo Tigo 5X Turbo 1.5 Full Connect.
Novo design, muito mais tecnologia. O mundo real e o universo virtual conectados com Apple CarPlay, Android Auto e 4 câmeras digitais com visão tridimensional de 360 graus. Novo Tigo 5X, motor turbo 1.5 e freios a disco nas 4 rodas com Auto Hold. A melhor tecnologia do mundo. Em tempos difíceis como este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Fale com a gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Agora você pode comprar online os produtos mais desejados do Brasil. Acesse 123importados.com e conheça os produtos com descontos de até 50%. Confira as ofertas de televisores Samsung da 123importados.com. Smart TV LED 43 polegadas Ultra HD 4K por apenas R$ 799,90. Smart TV LED 50 polegadas Ultra HD 4K por apenas R$ 999,90. Smart TV LED 55 polegadas Ultra HD 4K por apenas R$ 1.199,90. A 123importados.com chegou para revolucionar as suas compras online. Com segurança, atendimento especializado, satisfação e entrega garantida. Aproveite as ofertas da semana da 123importados.com. São 50% de desconto somente para quem acessar agora. Corra e não perca tempo. Acesse 123importados.com e compre a Smart TV 4K que você sempre sonhou com 50% de desconto. Jornal da Band. O que acontece no Brasil e no mundo